Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, todos acharam? Amém. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 30, e eu peço sua atenção. Uma história bem conhecida, uma narrativa bem conhecida, e certamente você já ouviu alguma mensagem a esse respeito, mas eu creio que Deus tem algo novo a dizer para cada um de nós essa noite. Então eu peço que você preste atenção na leitura. Um texto que diz assim: quando Jesus soube, verso 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já tiveste 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Todo ser humano nasce com um vazio dentro de si. E esse vazio não pode ser preenchido com dinheiro, com fama, com poder, com relacionamentos. Esse vazio não pode ser preenchido com amor próprio, com bens materiais, com conquistas. E esse vazio não pode ser preenchido por nenhuma dessas coisas, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Existe uma letra de uma canção que é de uma banda chamada Fruto Sagrado, e o estilo musical não agrada a muitos, mas é uma letra muito interessante. A música se chama Sanguessuga, baseado em Provérbios, que diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E há um trecho da música que ele diz que um vazio incomoda a alma e nada satisfaz. A sanguessuga sempre quer mais: poder, dinheiro, sexo, fama, até rock and roll. Assim a humanidade caminha de abismo em abismo num poço sem fim, cegos demais para perceber que o vazio no peito é do tamanho de Deus. Eu refletia muito sobre isso quando era criança. Não, obviamente não com essa profundidade, mas em algum nível eu refletia quando eu ganhava brinquedos novos, porque algo me incomodava no fato de que aqueles brinquedos novos deixariam de ser novos em algum momento e eu ia desejar outros brinquedos. E muitas vezes eu ficava me olhando no espelho e olhando para mim mesmo, refletindo sobre isso. Por que eu sou assim? Parecia que eu era diferente de todo mundo. Eu não conseguia aproveitar 100% daquele brinquedo porque eu sabia que em algum momento ele deixaria de ser interessante para mim e eu ia querer outro. E isso me incomodou durante muitos anos. E, obviamente, mais tarde eu percebi que esse vazio, que essa necessidade de preenchimento de alguma coisa nova só pode ser preenchida por Deus, porque esse vazio é do tamanho de Deus. E acontece que quanto mais a gente tenta preencher esse vazio com aquilo que não é Deus, geralmente mais a gente se afunda numa vida de pecado, numa vida de iniquidade, numa vida de amargura, numa vida infeliz. Haja vista o grande número de famosos, de pessoas que possuem tudo aquilo que nós julgamos ser o ápice da felicidade: uma casa na praia, uma casa nas montanhas, o melhor carro, tudo que você puder imaginar, os melhores restaurantes. E quantas dessas pessoas não tiram a própria vida por não achar sentido na própria vida? Isso porque todas essas coisas não podem preencher um vazio que só Deus pode preencher. Essas coisas não podem saciar uma sede que só a água viva pode saciar. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque somos um povo, Deus, que serve a um Deus que oferece àqueles que servem a Ele um manancial de águas vivas. Te louvamos, Senhor, porque entendemos que nada nesse mundo pode nos satisfazer. Mas muitas vezes, Senhor, nós queremos ser satisfeitos com outras coisas e nos esquecemos, Pai, que a fonte é o Senhor. Portanto, Pai, eu clamo a Ti que nessa noite todos nós como igreja possamos voltar a ter a convicção de que a única fonte que pode saciar a nossa sede vem do Senhor. E devemos, Pai, estar aos Teus pés constantemente, clamando ao Senhor para que esse vazio que é em nosso peito seja preenchido pelo Senhor, pela satisfação de estar em Tua presença, de caminhar contigo, Senhor, e de estar diante de Ti. Senhor, que o Senhor possa encontrar em cada um aqui nessa noite corações sedentos por essa água viva. Amém. E que o Senhor venha, Pai, saciar a nossa sede. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Da última vez que eu tive a oportunidade de refletir, trazer uma palavra de Deus para refletir com os irmãos, não sei quantos vão se lembrar, mas nosso texto de base foi o capítulo 3 de João, onde nós falamos sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, e ali desenvolvemos tudo aquilo que aquele texto tinha a ensinar. E é interessante porque João ele organiza 4 encontros de Jesus nesses primeiros capítulos aqui do seu evangelho. E óbvio que depois Jesus se encontra Jesus se encontra com outras pessoas, mas nesse começo aqui existem 4 encontros que são muito emblemáticos. O primeiro deles foi o que nós vimos da última vez que eu tive a oportunidade de trazer a mensagem, que foi o encontro de Jesus com Nicodemos. O segundo é esse que nós acabamos de ler, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Logo depois a gente vai ter o encontro de Jesus com o oficial do rei. E mais à frente nós temos o encontro de Jesus com o paralítico lá do tanque de Betesda. E essas 4 pessoas, cada uma delas com uma necessidade que só Cristo poderia saciar, só Cristo poderia suprir essa necessidade. E é interessante que nesses 4 encontros, Cristo expõe isso para essas pessoas, que é Ele quem pode suprir a necessidade delas, e muito mais do que isso, Cristo ele expõe qual é a necessidade delas, porque a maioria, tirando o oficial do rei, talvez, não sabia imediatamente qual era a sua necessidade. Até mesmo o paralítico do tanque de Betesda, embora fosse paralítico, ele acreditava que o lugar em que ele estava era o que ele tinha que fazer, porque ele achava que ali ele seria curado, mas ele precisava de Cristo. E quando nós examinamos o capítulo 3, a gente analisou a conversa de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, membro do Sinédrio, e hoje é um encontro extremamente diferente, um radical oposto àquilo que foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Agora ele encontra uma mulher samaritana. Já não fosse estranho o suficiente um judeu conversar com uma mulher em público, ainda mais sozinho, ele se encontra com uma mulher samaritana, um encontro extremamente improvável, vide a cultura e o contexto social daquela época. E acontece que, um pouco depois da conversa de Jesus com Nicodemos, o texto de João vai narrar que Jesus fica na Judéia durante um tempo e ali ele começa a realizar batismos junto com seus discípulos, né? E o próprio texto que a gente leu diz isso, que o próprio Cristo não batizava mais os discípulos dele. E esses batismos de Jesus começaram a ser notados pelos seguidores de João, que apresentaram essas coisas para João, dizendo, olha, aquele que o Senhor disse ser o Cristo, que o Senhor anunciou como Cordeiro de Deus, está batizando. E vem aquela frase de João muito famosa, não importa que ele cresça e eu diminua. É Cristo quem deve exercer o ministério. E se Cristo está fazendo, quem somos nós para dizer o contrário? João quis dizer mais ou menos isso para os seus seguidores. E se os seguidores de João notaram esse movimento de Jesus com seus discípulos, batizando as pessoas, quanto mais os fariseus notaram isso também. Porque se eles já estavam ali na cola de João Batista, porque ele realizava batismo de arrependimento, como nós vimos hoje de manhã, batizando os próprios judeus, quanto mais eles iriam agora ficar próximos e buscar investigar o ministério de Cristo, uma vez que o próprio texto diz que os batismos de Jesus eram maiores em termos de número, ele batizava mais, isso provavelmente porque quem batizava eram seus discípulos e deviam batizar mais de uma pessoa por vez, então eles realizavam mais batismo do que João. E por causa desse movimento, desse possível conflito entre Jesus e os seus discípulos e os fariseus, então Jesus resolve ir para Galileia, e de volta para Galileia, sair de onde ele estava na Judéia e ir para Galileia. E a rota que ele escolhe é uma rota que passa por Samaria. Essa não era, obviamente, a rota preferida dos judeus, porque o judeu ele evitava ao máximo ter qualquer tipo de contato com o samaritano. Mas acontece que, de acordo com os estudiosos, essa rota provocaria menos desgaste, porque para fazer outra rota eles teriam que provavelmente pegar barco, e seria um caminho mais demorado e atrasaria a viagem deles, então eles escolhem passar por Samaria, mas é claro que, além da questão geográfica, havia um plano de Deus, um propósito divino
naquele caminho, naquela região de Samaria. E para a gente poder compreender um pouco, né, desse problema que havia entre judeus e samaritanos, eu gostaria de só fazer um resumo aqui do contexto histórico que há por trás de tudo isso. Acontece que após os assírios conquistarem os territórios de Samaria, lá em 722, 721 a.C., eles deportaram os israelitas que possuíam bens e eles fizeram com que estrangeiros entrassem na terra de Samaria, e esses estrangeiros se casaram com os israelitas sobreviventes, e ali eles começaram a criar uma espécie de uma nova nação, misturando estrangeiros com israelitas, e como nós vimos também hoje de manhã, o Guilherme citou aqui, eles passaram a ser considerados pelos judeus. Quando os judeus voltaram desse exílio para a sua terra, então os judeus consideraram esses samaritanos como mestiços, como meio-judeus, e isso sendo bem otimista, assim, porque a visão que eles tinham era uma visão muito preconceituosa, pelo fato de eles terem se misturado com o povo estrangeiro. Então, eles sequer consideravam os samaritanos como parte do povo de Deus. E aí, para piorar a situação, lá por volta do ano 400 a.C., os samaritanos, então, eles ergueram o templo rival ao templo de Jerusalém, em Gerizim, onde foram postos 2 bezerros de ouro, porque eles entendiam que aquele bezerro de ouro levantado pelo povo lá no deserto simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito. Então eles ergueram esse templo em Gerizim com esses 2 bezerros de ouro, e ali eles adoravam. Eles acreditavam no mesmo Deus que os judeus, mas a adoração deles era uma adoração diferente, uma adoração estranha. E aí, para piorar, esse templo foi destruído por João Hircano, governador da Judéia. Isso fazia parte do contexto dos judeus. Ele destruiu esse templo, e isso só estimulou essa rixa que existia entre samaritanos e judeus. Então, certamente que todo esse contexto, todo esse panorama foi crescendo com o passar do tempo, foi se desenvolvendo, e essa divisão entre samaritanos e judeus foi se acentuando com o passar dos anos. E só para a gente ter uma noção da diferença teológica desses dois povos, os samaritanos não acreditavam nos profetas, na revelação dos profetas. Eles só ficavam ali com o Pentateuco e se limitavam a isso, e o que veio depois eles não consideravam como textos canônicos. Então não havia nenhum tipo de simpatia, nenhum tipo de contato entre os judeus e os samaritanos. Para a gente ter noção, para um judeu, até mesmo um copo de água que era usado por um samaritano se tornava impuro. Os judeus tinham muito isso, né, de coisas impuras, de não tocar no que é impuro, e tudo que o samaritano tocava, tudo que o samaritano usava como seus utensílios, um judeu sequer tocava porque considerava aquilo algo impuro. E é importante compreender isso para que a gente entenda o peso desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque mesmo nesse contexto todo, nesse cenário todo de rixas e de relações conturbadas, Jesus e seus discípulos chegam em Sicar, é o que vai dizer aí o verso 5, né? Assim Jesus chegou numa cidade samaritana chamada Sicar. E é interessante que esse nome, Sicar, significa a cidade dos embriagados ou lugar de bêbados. E embora o texto nos diga que foi necessário geograficamente passar por Samaria, a decisão de parar e sentar ali para descansar foi de Jesus, né? Óbvio que o sol de meio-dia e aquele contexto de calor provavelmente estimulou essa pausa para o descanso e para recompor as energias, mas de qualquer maneira a decisão de parar naquele poço, naquele local, foi decisão de Jesus, porque certamente ele sabia o que iria acontecer naquele dia, ele sabia qual seria o encontro que ele teria naquele dia. E a partir daqui, irmãos, depois que eles param os discípulos foram comprar comida e Jesus fica ali esperando, a partir desse contexto, uma série de paradigmas, costumes e preconceitos são quebrados e postos de lado na interação de Jesus com essa mulher samaritana. E é por isso que nós resumimos esse contexto histórico um pouco antes. E a mulher samaritana entra em cena, e aqui a gente já tem um fato muito curioso que deve ser observado e que indica qual era a situação daquela mulher socialmente. Porque o mais comum para toda a região, tanto para Samaria como para
para os judeus, para os samaritanos como para os judeus, buscar água, o ato de buscar água era feito de manhã, nas primeiras horas da manhã, ou depois que o sol se punha, justamente pela questão do calor, pela questão geográfica e porque o dia, como ainda não havia começado, então eles buscavam água nessas primeiras horas da manhã. Mas a mulher faz isso porque ela não queria ser vista com ninguém, ela queria estar sozinha. Isso porque ela tinha consciência de qual era a sua posição social. Uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos e que o homem com o qual ela estava agora sequer era o seu marido. Então, para evitar qualquer tipo de perturbação ou qualquer tipo de acusação, aquela mulher escolhe ir na pior hora do dia, ao meio-dia, buscar água. Porém, como vemos mais à frente, a gente vê que tudo isso tinha um propósito, um plano de Deus. Não foi à toa que essa mulher foi no poço naquele horário. Então, o fato da mulher estar sozinha já nos revela alguma coisa. Aquela mulher provavelmente era uma mulher que tinha já uma fama social de uma mulher de pouco valor. E o verso seguinte vai justificar o motivo, né? Quando a gente vê aí, depois que a mulher entra em cena e Jesus pede a água para ela, a gente vai ver o verso 8 que diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Isso justifica o porquê que Jesus pediu água para ela. Porque os discípulos não estavam ali com Jesus para ajudar ele a tirar a água do poço, então ele queria beber a água, então ele pede essa água para a mulher. E dessa forma, Jesus quebra um costume, Jesus quebra um paradigma que durava mais de 700 anos. Primeiro, Jesus fala com uma mulher, o que já não era correto naquela cultura. Um homem não podia falar com uma mulher em público, porque um rabino, ou porque a lei oral dizia que um homem não podia falar com uma mulher em público. Um rabino, por exemplo, não podia nem falar com a sua esposa se estivesse em público, porque isso era considerado, no mínimo, perda de tempo. E segundo, não bastava ela ser uma mulher, ela era uma mulher samaritana. Jesus, sozinho, pede água para uma mulher samaritana. Você está entendendo o contexto? Você consegue perceber o tanto de coisa que está envolvida aqui nesse contexto? O simples fato de Jesus pedir água para aquela mulher poderia manchar a imagem de Jesus. Imagina se naquele contexto passa ali um fariseu e olha aquela situação, o tanto de argumento que aquele fariseu teria para criticar Jesus, seu ministério e etc. Mas acontece, irmãos, que não há limites, barreiras ou qualquer outra coisa que seja capaz de impedir Deus de salvar aqueles a quem Ele quer. Não existe cultura, não existe língua, não existe costume que impeça o agir de Deus quando Ele quer salvar aqueles que fazem parte do seu povo. Se a gente voltar na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Ele vai dizer o que para Nicodemos? O Espírito sopra onde quer. Naquele dia, naquele momento, o Espírito queria soprar na vida daquela mulher. Mas antes disso acontecer, um pouco antes, é engraçado porque a própria mulher se espanta. Ela não entende o que estava acontecendo. É que a gente vê no verso 9. Olha o que ela vai dizer. Ela diz, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou... Ela destaca as características, que sou mulher samaritana. 2 condições improváveis. Porque o mesmo sentimento que os judeus tinham para os samaritanos também era fomentado e carregado dentro de cada samaritano para com os judeus. Portanto, aquela mulher poderia desprezar e ignorar as palavras de Jesus pelo fato de ele ser judeu. Né? Quando ela fala que... quando ela pergunta, né, como o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana, ela quer dizer, olha, vocês acreditam que o simples fato de tocar no mesmo jarro que eu toco considera vocês impuros? Como é que você me pede água do meu jarro, do meu cântaro, das minhas ferramentas, do que eu tenho para oferecer? Como assim? Como que você pede água para mim se o simples fato de você falar comigo já é errado? E o fato de você pegar em alguma coisa que eu pego pode se tornar impuro? Que é isso? Como assim? Eu fico imaginando a expressão facial daquela mulher. Mas o que ela não entendia, meus irmãos, é que ela estava na presença daquele que não pode ser contaminado por nada. Muito pelo contrário, Cristo purifica aquilo que ele toca. Ele não é contaminado.
Embora ela não soubesse disso, era na presença desse homem que ela estava. Um homem que não é contaminado pelo que toca, mas purifica aquilo que ele toca. Jesus queria purificar a vida daquela mulher naquele dia. É por isso que Jesus diz para ela, olha, se você soubesse o dom de Deus e quem está falando com você, quem está te pedindo água, você pediria água e ele lhe daria água viva. Aqui Jesus começa a se revelar para a mulher como sendo muito mais do que um simples viajante cansado, muito mais do que alguém que está com sede, com a garganta seca, mas alguém que porta o dom de Deus, alguém que tem algo para oferecer. E é interessante porque Jesus ele aproveita o contexto em que a mulher pedia água, em que eles se encontravam, e Jesus passa da condição de viajante cansado e sedento para a condição daquele que tem a água viva para oferecer. Isso é muito interessante, irmãos, isso é muito poderoso. Primeiro ele pediu, agora ele oferece. Interessante como esse diálogo se assemelha ao diálogo com Nicodemos em alguns momentos, porque Jesus fala algumas coisas e a mulher não entende, então ela responde como se Jesus estivesse falando uma coisa literal, né? É o que ela vai dizer. Como Nicodemos não entendeu quando Jesus disse, né? Importa nascer de novo, e Nicodemos, como assim, né? Como é que eu vou voltar ao ventre de minha mãe já sendo velho? E a mulher samaritana, após ouvir essas palavras de Jesus, quando ele oferece água viva, quando ele diz, olha, se você soubesse quem eu sou, quem está falando com você, você pediria água. E olha a resposta dela. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Prática. De onde o Senhor vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Acontece que, naquele período histórico, o termo água viva também era usado para se referir a uma água fresca, a uma água que vinha de fontes correntes. Por isso a mulher não foi capaz de compreender o sentido metafórico daquelas palavras de Jesus. Imagine você, né, sentado ali ao lado de um poço, com aproximadamente 30 metros de profundidade, que é o que dizem que tinha esse poço, e alguém te fala, você quer uma água viva? Você olha para a pessoa não tem um balde, não tem uma corda, não tem nada para puxar aquela água, você fica, como assim, né? Mas Jesus, para tentar facilitar o entendimento das palavras para aquela mulher, ele deixa claro que ele não estava falando daquela água viva daquele poço, mas de outra água. Essa água, a água que ele oferece, é capaz de saciar a sede e fazer jorrar fontes para a vida eterna. A água que vinha do poço, que foi cavado pelo patriarca Jacó, saciava a sede momentânea, mas a água de Cristo, a água que Cristo oferece, sacia a sede da alma, uma sede que depende inteiramente do derramamento do Espírito Santo e da pessoa de Cristo agindo na vida da pessoa. E isso é um simbolismo muito forte, porque coloca a pessoa de Cristo, aquele que está oferecendo a água, como superior, sim, ao patriarca Jacó. Então, respondendo à pergunta da mulher, Cristo, sim, é maior que Jacó, maior que todos os pais, que todos os profetas, porque ele é a imagem de Deus que foi revelada a cada um de nós. Ele é a fonte da água viva que sacia a sede das nossas almas. Então, sim, Cristo é maior do que Jacó. Como dissemos, a água de Jacó, a água do poço que Jacó escavou, saciava a sede momentânea, mas a água de Cristo sacia a sede da alma. Aquela água poderia saciar aquela mulher para sempre. E, de novo, assim como Nicodemos, a mulher segue entendendo as palavras de Jesus como algo físico, como algo pertencente ao mundo natural. Isso fica claro nas suas palavras, porque ela vai dizer, Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Quando eu era criança, a gente tinha, perto da nossa casa lá, tinha um cano que, quando transbordava a cisterna, ele saía água. E de vez em quando a minha mãe pedia para a gente buscar água que saía da cisterna. E era muito chato quando a gente estava lá brincando. E minha mãe chamava a gente e apontava com o jarro da janela, vai encher a água.
E eu tenho certeza que se alguém aparecesse para mim naquele contexto e me dissesse que ia me oferecer uma água, que eu não ia precisar voltar naquele poço, porque aquela água ia saciar a minha sede, mas eu ia na hora. Quero, com certeza eu quero. Se for, né, evitar o meu esforço, que nem era tanto esforço assim, porque era, sei lá, alguns metros lá da nossa casa. Mas a gente tem essa tendência de olhar tudo como uma coisa muito prática. E quando Jesus fala para aquela mulher, olha, quem beber dessa água que você está falando, vai voltar a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu der, nunca mais terá sede, e dele vai jorrar numa fonte para a vida eterna. Ela não foi capaz de entender. Mas mesmo assim, mesmo que aquela mulher não tenha entendido as palavras de Jesus, de algum modo ela aceitou aquilo que Cristo ofereceu. Então, Jesus resolve atender o seu pedido, já que ela aceitou. E aí há uma condição para que isso aconteça. É quando Jesus toca na ferida, né? Ela fala, olha, eu quero então, Senhor, essa água. E aí Jesus fala, então vai e chama seu marido. E aí você volta. Cristo toca na ferida, Cristo toca na real necessidade da vida daquela mulher. Todos nós, irmãos, para que possamos ter uma vida com Cristo e ter a dimensão da obra redentora em nossas vidas, a gente precisa passar por um processo chamado convicção de pecado. E essa convicção vem do próprio Deus, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado. E o mais interessante é que, assim como essa mulher, muitas vezes a gente sabe qual é o nosso contexto, qual é a nossa vida, aquilo que a gente está fazendo de errado, quais são nossos erros, nossas falhas, nossas limitações, mas nos falta convicção. Nos falta essa palavra de alguém que nos convence do que nós estamos falando. Aquela mulher precisava disso, ela precisava da convicção de algo que fizesse ela se sentir convicta do quão errado era aquilo que ela estava fazendo, do quão errado era o rumo que a sua vida estava tomando. Então Cristo vai direto ao ponto, vai e chama o teu marido. E aí a mulher tenta disfarçar, né? Olha, eu não tenho marido. Mas Jesus segue firme, ele fala, olha, de fato você não tem marido porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você fala é verdade. Contraste dos encontros com Jesus. Primeiro, um judeu exemplar, mestre da lei, um homem de posses e de boa fama. Agora, uma mulher samaritana, já passou por 5 casamentos e agora envolvida com um homem que sequer era seu marido. A tradição oral dos judeus não aprovava mais do que 3 casamentos por pessoa. Aquela mulher já tinha passado por 5 e ainda estava num relacionamento extraconjugal, quer dizer, sem estar casada. Note que, ao ser questionada para que ela busque seu marido, ela responde uma resposta parcial. Não é uma resposta. Se ela fosse sincera, ela diria, olha, eu não tenho marido porque já tive 5 e o homem que eu estou agora não é meu marido, então não tem como chamá-lo. Mas ela responde de modo parcial porque ela tenta desviar a luz que Cristo estava jogando nas trevas que estavam na sua vida. Mas a tentativa se frustra porque Cristo expõe essa verdade. E muitas vezes, meus irmãos, para que uma ferida cicatrize da maneira correta, é necessário que hajam intervenções dolorosas. Mas uma coisa é fato, o Cristo que lança luz sobre os pecados é o mesmo Cristo que pode apagar esses pecados pelo seu sangue redentor. O que aquela mulher ainda não havia percebido é que ela estava na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive os pecados dela. Cristo expõe, irmãos, os nossos pecados com o intuito de apagar os nossos pecados. Cristo expõe nossos pecados no intuito de nos salvar e de nos mostrar o quão errado nós estamos e de como nós precisamos de salvação. É diferente de quando somos acusados por alguém daquilo que fazemos. É diferente de quando alguém aponta os nossos erros e nos diz o quanto nós estamos errados, porque essas pessoas, embora muitas vezes até possam ser usadas por Deus para nos orientar a viver uma vida correta, essas pessoas não podem nos perdoar, mas quando nos chegamos até Cristo, por mais dolorosa que seja a repreensão,
O alento do perdão é incomparável. E a partir dessa revelação, acerca do estado atual da vida daquela mulher e de seus acontecimentos passados, ela reconhece a pessoa de Jesus como profeta. A partir disso, a mulher ela diz, olha, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Alguma coisa o Senhor é, então, agora eu sei que o Senhor é profeta. E aí, a partir disso, aquela mulher levanta uma questão que parece totalmente fora do contexto, mas ela levanta uma questão crucial que divide judeus e samaritanos. E qual é essa questão? Qual é o lugar certo para adorar o Senhor? Ela fala, olha, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela vai dizer, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E, como dissemos no início, os samaritanos adoravam o Senhor no templo construído lá no Monte Gerizim, enquanto que os judeus adoravam o Senhor em Jerusalém. Então, embora ambos os povos declarassem servir e adorar o mesmo Deus, a forma de prestar esse culto, a maneira de servir ao Senhor, até mesmo a sua teologia, possuíam divergências muito severas. Então, só o fato de os samaritanos não considerarem os profetas como sendo um texto canônico, como sendo um texto inspirado por Deus, já separava radicalmente judeus e samaritanos da sua maneira de prestar culto. A gente não pode afirmar com certeza qual foi a intenção da mulher ao levantar essa questão na conversa com Jesus, porque no primeiro momento parece que ela quer mudar de assunto, parece que ela quer desviar o assunto dela. Olha, agora eu sei que o Senhor é profeta. Inclusive, nossos pais adoravam, parece que é uma coisa meio desviando o assunto. Porém, o testemunho que ela dá a respeito de Cristo, lá no verso 29, vamos chegar lá daqui a pouco, quando ela chega até a cidade e fala, olha, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? Essa afirmação dessa mulher, essa convicção dessa mulher, nos faz perceber que essa questão que ela levanta provavelmente era na intenção de testar até onde essa oferta que Cristo estava fazendo para ela era uma oferta sincera, era uma oferta feita de forma verdadeira, ou se ele era apenas um judeu tentando apontar os erros de uma samaritana. E aí, para tentar, de alguma forma, descobrir e filtrar as intenções de Jesus, ela lança essa questão, que é uma das questões mais importantes na divisão desses dois povos. Onde é o lugar certo para adorar? São vocês, são os judeus, lá em Jerusalém? Ou é a gente, os samaritanos? Somos nós, os samaritanos, aqui em Gerizim? E aí, para reforçar tudo que Jesus já vinha dizendo, a sua resposta, além de surpreender aquela mulher, ainda possui um caráter profético para um dos propósitos dos ministérios de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que resposta, hein? Se ela imaginava que Jesus ia falar alguma coisa referente à posição geográfica de adoração, ficou ruim para ela, porque Cristo foi totalmente pontual na sua resposta, a ponto de que aquela mulher, mais à frente, vai dar testemunho de Jesus, e muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E essa resposta de Jesus se divide em 3 partes. Primeiro, e antes dessa primeira parte, Jesus convida ela para que ela creia no que ele vai dizer. E aqui não creia no sentido messiânico, creia em mim no sentido messiânico, mas é simplesmente crer no que ele vai falar como verdade. Porque imagine você que segue uma tradição de 700 anos, onde 2 povos se dividem no lugar certo onde se deve adorar, e você está prestes a falar para ela que não é nenhum dos 2 lugares. Como você pode começar essa resposta? Mulher, creia em mim, acredite no que eu vou te dizer.
E qual é o primeiro ponto da resposta de Jesus? Ele revela que tanto o monte dos samaritanos como o templo em Jerusalém estavam se tornando obsoletos a partir da manifestação do Messias. Tanto o Monte Gerizim como o templo em Jerusalém não eram o lugar certo, porque Cristo é o templo. Cristo é o verdadeiro templo. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2, no verso 19 e 21, a 21, numa conversa ali entre Jesus e os fariseus, olha o que Jesus vai dizer: destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. E os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantar em 3 dias? E qual é a grande questão? Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Cristo é o templo. Portanto, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas em Cristo. A segunda parte da resposta expõe para aquela mulher que, embora os espaços físicos de adoração estivessem se tornando obsoletos, a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos. Por isso que Cristo diz àquela mulher: vocês adoram o que não conhecem, porque os samaritanos, desde que os reinos se dividiram, eles fizeram seu próprio templo e se afastaram das revelações que Deus fez para o seu povo através dos profetas. Então eles adoravam o que eles não conheciam, porque a revelação deles não era a mesma revelação que os judeus receberam. E embora houvessem muitos problemas na adoração dos judeus referente ao seu culto, à sua maneira de prestar culto, eles adoravam o que conheciam, porque eles receberam a revelação. Então, Cristo, o Messias esperado, estava bem diante dela, e ele era um judeu. Então, para ficar claro para ela que a salvação vinha dos judeus, não dos samaritanos, sendo que ele era judeu, para facilitar a compreensão dela, ele fala: olha, a salvação vem dos judeus. E o terceiro ponto da resposta de Jesus é que, mesmo após as 2 primeiras partes da resposta, ainda ficou a questão: então, onde adorar? Como adorar? E aí Cristo sintetiza a sua resposta. Eu gostaria de ler de novo o verso 23 e 24. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, adorar a Deus em espírito. Note que espírito está com letra minúscula. Então, não se refere ao Espírito Santo. Ao dizer que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito, Jesus está reforçando que Deus não está preso em espaços físicos. Deus não está somente no Monte Gerizim ou somente em Jerusalém. Deus está em todo lugar e deve ser adorado em todo lugar. E como adorar a Deus em todo lugar? Adorando a Deus em verdade. E o que é verdade? Em outro momento, Cristo vai responder: eu sou o caminho e a verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus em todo lugar através da pessoa de Cristo. O Evangelho de João, ele constantemente usa a palavra verdade para se referir a Cristo. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 1, a gente pode observar, verso 9, ele fala da verdadeira luz. Então o termo verdade aparece aí. No verso 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em outro momento, vai dizer lá no verso 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então são só alguns exemplos que mostram para nós que quando João fala sobre a verdade, está falando sobre a pessoa de Cristo. Isso é, a verdadeira adoração não depende do espaço físico, mas ela é feita dia após dia, em todo tempo, em espírito e em verdade, através de Cristo, porque através do seu sacrifício ele abriu para nós um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Portanto, não é mais necessário adorar a Deus em um templo ou em outro, porque Deus está conosco o tempo todo. Nós podemos adorar a Deus o tempo todo porque temos livre acesso a Ele através do caminho que a verdade, que é Cristo, abriu para cada um de nós. Ah, meus irmãos, que privilégio maravilhoso. Que conversa com aquela mulher, hein?
Aquela mulher jamais imaginou que estava saindo para buscar água e ia ser exposta a tanta coisa. Meu Deus. E aí, após ouvir essas coisas, aquela mulher, ela percebe uma divindade nas palavras de Jesus, ela percebe algo que a faz desejar o Messias. E ela precisa ter certeza de quem está falando com ela. Ela precisa ter certeza de que aquele é o Messias. Afinal de contas, embora os samaritanos não crescem nos textos dos profetas, eles também aguardavam a vinda do libertador. Eles chamavam esse libertador de Taheb, que significa restaurador, que fora prometido por Moisés em Deuteronômio 18:15, quando o texto diz: o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Os samaritanos aguardavam o cumprimento dessa promessa. Então ela percebe divindade nas palavras de Jesus, mas ela quer ter certeza. Só que ela não pergunta para Jesus se ele é o Messias. O que ela faz é declarar a sua esperança no Cristo libertador. Ela diz: olha, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa era uma crença muito forte entre os samaritanos, diferente dos judeus que tinham no Messias a figura de um líder político, militar, que iria ali governar com um espaço físico. Eles esperavam pelo profeta definitivo prometido por Moisés, e esse lhes revelaria todas as coisas a respeito do reino de Deus, ele lhes ensinaria todas as coisas a respeito do reino de Deus. Por isso, a mulher declara a sua esperança e crença de que esse dia chegará. E ela faz isso para saber quem era aquele judeu que estava na frente dela. E em seguida acontece uma das coisas mais curiosas de todos os evangelhos e talvez de toda a Bíblia. Note que na conversa com Jesus e Nicodemos, um mestre da lei, membro do Sinédrio, doutor, em nenhum momento, embora essa fosse a intenção de Nicodemos, especular quem era Jesus, em nenhum momento Jesus fala para ele que ele é o Messias. Jesus não se revela para os judeus como sendo o Messias. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas ele se revela para uma mulher samaritana. Meus irmãos, isso tem tanto para dizer para a gente. Jesus olha para ela e fala: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus não se revelou para um mestre da lei, mas ele se revela para uma mulher que já passou por 5 casamentos, estava com um homem que não era seu marido, e era uma samaritana. Ele olha para ela e diz: eu sou o Messias. Isso significa, irmãos, que embora a salvação venha do meio dos judeus, ela se estende a todos os povos. Cristo se revelou àquela samaritana, Cristo se revelou a mim e a você. Que privilégio dessa mulher, meu Deus. Que privilégio. Ouvir da própria pessoa de Jesus: eu sou o Messias. A sua espera acabou, moça. Você não precisa mais esperar. Eu cheguei, eu estou aqui. E o que ela não entende é que a promessa de que esse libertador viria e lhes ensinaria todas as coisas já tinha acontecido, porque ele tinha acabado de ensinar para ela. Ele acabou de ensinar para ela como que se deve adorar, o local em que se deve adorar, através de que se deve adorar, mas ela não estava entendendo. Mas certamente que ao chegar em casa e refletir as palavras de Jesus, ela percebeu tudo. Olha, não só ele se revelou para mim, como ele cumpriu a promessa na minha vida. Ah, meu Deus, que coisa linda. Jesus, o reino de Deus tem essas coisas, irmãos. Tem essas coisas. Quando a gente acha que é para ser de um jeito, acontece de outro, totalmente diferente. Quando a gente acha que o Messias vai vir, nascer em palácio real, ele vem numa manjedoura. Quando a gente acha que a sua entrada vai ser num cavalo com capa vermelha e coroa de ouro, ele entra montado num jumento.
Quando a gente acha que ele vai se assentar num trono terreno para governar as nações, ele é pendurado numa cruz. E quando a gente acha que é o fim, ele ressurge dos mortos. Esse é o reino de Deus, irmãos. E ele se estende a todas as nações. E aí, vem uma quebra de clima, né? Está tudo indo tão bem. Aquele momento maravilhoso entre Jesus e aquela mulher. Aí chegam os discípulos. Eu fico imaginando a reação deles, vendo de longe Jesus sozinho lá com aquela mulher samaritana. O que não passou na cabeça deles? Eles voltam da cidade, lá onde eles foram buscar comida, e eles se deparam com aquela cena absolutamente estranha. O texto diz que os discípulos se admiraram, mas uma tradução melhor diria que eles se surpreenderam. E essa surpresa não é aquela surpresa boa. Eles se surpreendem porque, como já dissemos anteriormente, e como o próprio texto diz, judeus e samaritanos não se dão muito certo, não. E se ela fosse apenas uma mulher, se fosse uma mulher judia, talvez até a gente consiga entender, mas uma mulher samaritana, Jesus, espera aí, que isso? É engraçado que, embora os discípulos não tivessem coragem de dizer o que eles queriam, o texto se ocupa de dizer o que eles estavam pensando, né? Vai dizer aí no verso 27, naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que você está falando com ela? Ninguém perguntou, mas eles pensaram. Está até escrito aqui. Irmãos, é surpreendente a maneira como Cristo se revela. É surpreendente. Aqueles discípulos já estavam caminhando com Jesus, eles tinham acabado de ver Cristo transformando água em vinho, eles tinham acabado de ver sinais e prodígios, mas eles não foram capazes de entender aquela situação. Aquela cena tão controversa na cabeça deles. Mas o que acontece com a mulher, afinal de contas? 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Como já dissemos, certamente que ao sair de casa para buscar água no poço naquele dia, aquela mulher jamais imaginava o que ia acontecer com ela e como aquele dia seria diferente. Saindo à luz do sol, do meio-dia, sem querer ser vista ou notada por alguém, por viver de modo desprezível, sem querer ser notada pelos seus irmãos samaritanos, ela foi notada por Cristo. Cristo notou aquela mulher. E não só isso, ela recebeu da parte de Cristo o que nem mesmo um mestre da lei pôde receber, a revelação pessoal do Messias encarnado. Aquela mulher que sequer tem seu nome citado na Bíblia, que não se achava digna de buscar água com outras pessoas, foi agraciada e feita digna de fazer parte da família de Deus. Aquela mulher que não se via em condições de buscar água na companhia de alguém, se encontrou na companhia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é engraçado e curioso que João faz questão de deixar claro que quando a mulher foi embora, ela deixou o cântaro para trás. A sede passou, irmãos. Aquela mulher foi saciada. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E a euforia que aquela mulher vai para espalhar a boa nova do que tinha acabado de acontecer é muito interessante, porque lá no verso 39 vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, daquela mulher. Fica imaginando o brilho nos olhos daquela mulher, que foi buscar uma água do poço de Jacó e voltou com as águas vivas do próprio Cristo, do Messias encarnado. Que coisa maravilhosa é esse texto, irmãos. Que preciosidade é esse texto, porque essa mulher somos eu e você, indignos de fazer parte da família de Deus, mas que recebemos do próprio Cristo a água da vida.
A hora predita por Jesus, em que os adoradores adorariam em espírito e verdade, chegou. Essa promessa feita por Jesus para a mulher samaritana se referia à obra redentora de Cristo, onde o templo físico já não seria mais o espaço certo para louvar o Senhor, porque o templo era o próprio Cristo. O templo, isso é, o corpo de Cristo, foi destruído, mas como ele disse que aconteceria, ele foi refeito em 3 dias. Agora não só judeus, mas homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações podem adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Cristo nos abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Portanto, irmãos, não é mais em Jerusalém, em Samaria, não é mais em Israel ou nos Estados Unidos ou no Brasil, é no nosso coração, é na nossa casa, é no nosso dia a dia. É o tempo todo, é viver adorando ao Senhor, porque Deus é Espírito e temos que adorar a Ele em Espírito, através da pessoa de Cristo, que é a verdade. E é interessante porque o próprio João, ao contemplar a Nova Jerusalém, ele vai dizer em Apocalipse: eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje, meus irmãos, Cristo nos oferece a beber dessa água para que sejamos plenamente satisfeitos. Como dissemos no início, todos nós nascemos com um vazio, mas Cristo pode preencher. E Ele tem as ferramentas para fazer isso. E para a gente terminar, eu gostaria de deixar 3 aplicações, que são 3 perguntas, e dentro disso a gente vai desenvolver um pensamento. E a primeira pergunta é: onde você tem saciado a sua sede? Embora muitos de nós já tenhamos experimentado a água da vida, muitas vezes a gente não deixa o cântaro para trás. A gente fica agarrado com o cântaro. E de vez em quando a gente bebe das fontes desse mundo. Sendo assim, muitas vezes a gente acaba que não se sacia na pessoa de Cristo, porque a gente quer misturar 2 águas, a água que Cristo dá e a água que esse mundo dá. Mas nada nesse mundo pode saciar a nossa sede. O seu casamento não pode saciar a sua sede. O seu marido não pode saciar a sua sede, nem a sua mulher. Sabe por quê? Porque seu marido não é Deus e a sua esposa não é Deus. Aquela mulher, irmão, já tinha casado 5 vezes. E ela estava num relacionamento que não era um casamento. E ela só foi saciada quando encontrou com a pessoa de Cristo. Amém. Portanto, irmãos, não espere que o seu cônjuge vai suprir o vazio da sua alma, porque ele não vai. Não espere que o relacionamento com um amigo próximo ou com seus filhos vai suprir o seu vazio, porque não vai, porque esse vazio só é preenchido pela água da vida. Amém. A sua vida profissional, o sucesso, o emprego dos sonhos, o dinheiro, a fama, o poder não pode preencher esse vazio. Só a água da vida pode preencher, porque essas coisas não são Deus. Só Cristo pode preencher esse vazio. E essa água que preenche nosso vazio procede de uma única fonte, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos oferece das suas águas purificadoras. Irmãos, isso é muito sério e é uma das máximas de John Piper. Quanto mais conhecemos a Cristo e quanto mais buscamos a Cristo, mais somos saciados nele e mais ele é glorificado em nós. Mas acontece que a gente não abandona o cântaro, a gente não deixa o cântaro para trás, a gente quer continuar agarrado com ele, bebendo de outras fontes. Irmãos, nessa noite Cristo nos convida a deixar o cântaro para trás. Amém. E buscar ser saciado único e exclusivamente na pessoa de Cristo. A segunda aplicação é, quando Deus procura os adoradores que adoram o Espírito e a verdade, será que somos achados por Ele? A vida com Deus, irmãos, não se restringe a esse templo físico. Na semana passada aprendemos muito sobre igreja, sobre corpo, sobre comunhão uns com os outros, e dentre essas coisas aprendemos que é essa comunhão, somos nós que fazemos desse templo uma igreja.
Mas a vida com Cristo não se restringe a esse momento, a estar aqui aos domingos. Isso não quer dizer, o fato de sermos igreja em comunhão não quer dizer que é nesse momento, único e exclusivamente, que devemos adorar o Senhor. Deus está onde estamos e deve ser adorado onde estamos. Amém. Irmãos, uma igreja fria espiritualmente não reflete necessariamente uma liderança deficiente ou fria espiritual, mas membros sem compromisso e sem a verdadeira adoração em espírito e verdade. Uma igreja fria consiste de membros que buscam saciar a sua sede em outras coisas e por isso não conseguem adorar a Deus em todo lugar, em todo momento, porque fora do âmbito da igreja, a vida delas é uma vida de pecado. Warfield, teólogo do século XIX, disse: se não há fogo no culto, cabe a mim acendê-lo daqui de onde estou. Nenhuma pessoa fracassará em encontrar Deus no santuário se ela o trouxe consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa por nossos corações frios para os nossos líderes religiosos. Esse cara era presbiteriano, hein? Portanto, como anda a sua adoração? O que você traz para o culto? Quando Deus procura esses adoradores que adoram em espírito e verdade, Ele encontra você, Ele me encontra. De qual fonte temos bebido para chegar nesse culto e prestar a Deus nossa adoração? Quando adoramos a Deus em espírito e verdade, adoramos a Deus em casa, no trabalho, no lazer com a família, onde quer que estejamos. Quando a gente chega no culto, a nossa adoração se intensifica, porque nós encontramos com outros irmãos que adoram em espírito e verdade. Portanto, como anda a sua adoração à pessoa de Deus? Cristo abriu um caminho, irmãos, um livre acesso à pessoa de Deus, e como nós lidamos com isso? Adoramos a Ele em verdade, em espírito? E a terceira e última aplicação é: porventura somos nós melhores do que Jesus? Quando foi a última vez que você se sentou ao lado de alguém que não fazia parte do povo de Deus, que vivia uma vida que você sabia que era uma vida ímpia, e apresentou para essa pessoa a única coisa que pode satisfazer a sede de sua alma? Naquela conversa com aquela mulher havia uma coisa que estava acima de preconceitos e rivalidades religiosas e culturais: era a salvação daquela alma. A libertação de uma vida do jugo do pecado para a purificação redentora no sangue de Jesus. Mas nós não. Eu não vou me sentar perto daquele cara. Deus que me perdoe. Muito pecador. Deus me livre de ficar perto de fulano. Ah, mas eu não vou. Agir assim revela pelo menos 3 coisas a nosso respeito. 1, ou a gente não tem convicção daquilo que a gente crê. 2, ou a gente não aprendeu nada com o exemplo de Cristo, que se sentou do lado de uma mulher samaritana. Ou então, o fato de que aquelas pessoas que estão distantes do Evangelho estão caminhando em direção ao inferno não nos incomoda. Olha o exemplo que Cristo deixou, irmãos. Existem coisas que estão acima dos nossos preconceitos e das nossas limitações, das nossas culturas. É a salvação que vem por meio da fé, através da palavra pregada para as pessoas. Portanto, essa narrativa da mulher samaritana nos ensina muitas coisas. Nos ensina a saciar nossa sede em Cristo, para que através disso tenhamos uma adoração verdadeira e possamos adorar o Senhor da maneira verdadeira, e que através disso tenhamos condições de, cheios do Espírito Santo, transmitir isso para todas as pessoas, independente de quem são essas pessoas. O relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana é extremamente poderoso. E meu desejo é que hoje nós possamos voltar nossos olhos para Cristo. Meu desejo é que hoje a gente deixe para trás o cântaro que a gente tem carregado e, eventualmente, deixando de saciar na pessoa de Jesus, de maneira que a gente seja capaz de se saciar plenamente na pessoa de Cristo e render a Ele uma adoração sincera, em espírito e em verdade, e dessa forma, cheios do Espírito Santo,
Que fluam do nosso interior rios de águas vivas. Amém. Que fluam do nosso interior essas águas de vida eterna, onde quer que estejamos. Que possamos nos saciar na pessoa de Cristo, para que no nosso interior essas águas purificadoras possam fluir dentro de nós. Que a gente não espere de alguém ou de alguma coisa o preenchimento do vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Que Cristo possa saciar a sua sede nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos permitir que a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam coração. É assim, e o teu Espírito age em mim. É bom te ter. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e aceita o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Ó, vem, Senhor, vem, Senhor, e aviva o meu viver. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não permite que nós andemos na escuridão, mas o Senhor acende a luz da tua palavra para iluminar o nosso caminho, Senhor.
Ó Deus, na nossa jornada neste mundo, Pai, nós nos apegamos aos nossos cântaros, a nossa velha maneira de tentar saciar a nossa sede pelos nossos meios próprios. E como a Tua palavra diz, pelo profeta Jeremias, nós preferimos buscar, ó Deus, saciar a nossa sede em fontes que não podem reter as águas. São cisternas rachadas por onde a água escapa e vai embora, Senhor. Deixamos de buscar a fonte de água viva que é o próprio Senhor. Ó Deus, e vamos procurar saciar a nossa sede em coisas tão pequenas e mesquinhas, ó Deus, que não têm o poder de trazer satisfação para os nossos corações. Ó Deus, buscamos no dinheiro, buscamos no poder, na ascensão social, buscamos na projeção social, buscamos, ó Deus, na notoriedade, no reconhecimento das pessoas, nos amores, nas paixões dessa vida, buscamos, ó Deus, em tantas coisas, mas nenhuma delas pode trazer esse contentamento, essa satisfação que nós tanto buscamos, Pai. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, e mais uma vez nessa noite somos lembrados que só existe uma fonte que pode trazer satisfação para nós, e o nome dela é Cristo. Cristo, não há outro lugar, não há outra fonte, não há outro caminho, não há outro endereço para onde a nossa alma deva ser encaminhada, que não seja para a presença de Cristo. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos de buscar em Ti a nossa satisfação, o nosso contentamento, o nosso prazer, a nossa alegria, e vamos buscar, Senhor, em outras fontes. Que nós sabemos, ó Pai, lá no fundo nós sabemos que não podem saciar a sede da nossa alma. Mas ainda assim nós insistimos, Senhor, porque nos deixamos levar por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Nós deixamos que os nossos sentidos nos traiam, que eles nos enganem, Senhor, e nos escapa, Senhor, a percepção da verdade, que nós sabemos que existe, nós temos conhecido e ouvido a Tua palavra constantemente, mas ainda assim, Senhor, o nosso coração tem se endurecido, Pai. Nós buscamos, ó Deus, os meios que nós acreditamos serem os melhores, e é aí que falhamos, é aí que caímos, é aí que fracassamos, é aí que somos derrotados, é aí, Senhor, que o diabo, Senhor, ri na nossa cara, mostrando o quanto nós podemos ser fracassados, inúteis, quando nós olhamos, ó Deus, para essa direção oposta àquela que nós deveríamos olhar. O Senhor foi levantado numa cruz, e é para ali que nós devemos voltar os nossos olhos. É essa fonte, é dali que vem o perdão, é dali que vem a graça, é dali que vem a remissão dos nossos pecados, é dali que vem a salvação da nossa alma, é dali que vem a certeza da vida eterna. Ó Senhor, que nós possamos voltar os nossos olhos para o túmulo vazio, porque é dali que vem a nossa certeza de que um dia nós também viveremos eternamente na Tua presença, Pai amado. E todo esse buraco imenso que existe na nossa alma, Senhor, será preenchido completamente pela Tua presença gloriosa. Não vamos precisar nem mesmo da luz do sol, porque a glória do Senhor brilha intensamente e ela ilumina, Senhor, tudo e todos que vivem e habitam na Tua presença gloriosa. Ó Pai amado, tira do nosso coração toda inclinação e mediocridade, toda inclinação àquilo que é tão pequeno, Senhor, e que nós engrandecemos tanto na nossa vida, na nossa prática cotidiana. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, e fecha a porta do nosso coração para tudo aquilo que não é Deus, para tudo aquilo que não pode nos saciar a fome da nossa alma, a sede do nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Quebra todas as cadeias, todos os grilhões, todas as amarras
e permita que nós possamos andar com liberdade por este novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, para que nós possamos chegar à Tua presença gloriosa. Ó Senhor, dá-nos dessa água, mais uma vez nós precisamos, ó Deus, não apenas hoje, não apenas agora, mas todo dia. Senhor, sacia a nossa sede, sacia a necessidade do nosso coração, da nossa alma, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre alertas, olhando para Cristo, e tendo nele, Senhor, a expectativa da saciedade que nós tanto buscamos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome dele, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.